Portadores de Green Card, esse vídeo é para vocês e é super importante. O que vocês devem fazer se vocês forem detidos no aeroporto? Um voo que você vai estar retornando para os Estados Unidos. Ultimamente está tendo vários vídeos, eu não vi vídeo de nenhum advogado brasileiro, nenhum brasileiro falando sobre isso. Mas aqui nos Estados Unidos tem vários advogados americanos fazendo vídeos sobre esse assunto. Pessoas com Green Card, portadores de Green Card, sendo detidos no aeroporto quando retornam aqui para os Estados Unidos. Esse vídeo é importante para você saber o que você deve fazer, quais são os seus direitos e sobre a possibilidade de ter o Green Card revogado. Preste atenção. Bem, gente, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Luciana Caseri, sempre trago conteúdos de imigração, Estados Unidos, então não esquece de seguir e curtir para ficar por dentro de tudo. Estão existindo alguns relatos aqui, inclusive de vários vídeos de advogados americanos relatando problemas de portadores de Green Card retornando aos Estados Unidos. E quais são os possíveis problemas que você pode ter? O portador de Green Card, ele pode sim ser questionado na entrada nos Estados Unidos e existem relatos de detenção, de uma segunda inspeção. E quando que isso vai acontecer? Primeiro de tudo, o que acontece quando uma pessoa retorna para os Estados Unidos, vai viajar para o exterior e retorna para os Estados Unidos? Independente se você é portador de Green Card, turista, estudante, você vai passar por uma checagem do CBP Officer, que é uma checagem de um órgão que vai ver a sua documentação, por que você saiu, quais são as suas justificativas para reentrada, para saída, e vai verificar se você tem documentos hábeis para poder reentrar nos Estados Unidos. O fato é que você, portador de Green Card, tem mais direitos do que uma pessoa que tem um visto comum de turista ou algum outro tipo de visto que não seja o Green Card. Mas não é por isso que você não precise de ficar atento, principalmente nos últimos dias. Em alguns aeroportos, o Green Card Holder, ele tem uma fila separada, assim como os cidadãos americanos, e não é por isso que você não vai passar por inspeções, até mesmo por uma segunda inspeção que eu vou falar agora. Os portadores de Green Card são separados em duas categorias. Os residentes retornando, que são aqueles que viajaram, ficaram pouco tempo fora, passearam e vão voltar normalmente para suas residências. Esse primeiro portador de Green Card, ele vai passar por uma inspeção básica e identificando que ele é um returning resident, que é um residente que está retornando, ele está tranquilo, está tudo bem, livre para ir. Agora, existe uma segunda categoria que você pode ser classificado mesmo não tendo cometido nada. Quando que eles colocam nessa segunda categoria? Quando é necessário fazer uma checagem mais profunda da sua situação como portador de Green Card. E aí que entra o risco maior e possibilidade de algumas situações acontecerem e ser submetido por uma inspeção mais profunda. E quais são as circunstâncias que o portador de Green Card pode estar em risco e tem a possibilidade dele perder o seu documento? Mesmo que você seja detido por uma segunda inspeção, como portador de Green Card, você tem alguns direitos. Como, por exemplo, contactar a sua embaixada ou o seu consulado, pedindo uma ajuda. Então, se você tem um advogado seu, você tem que falar com o CBP Office que você quer contactar o seu advogado antes de responder qualquer pergunta. Especialmente se você observa que tem um risco deles retirarem o seu Green Card. Se você for determinado como um portador de Green Card, sendo um arriving alien, você vai passar por uma inspeção mais profunda e esse é o risco, é a segunda inspeção. Porque normalmente, mesmo como portador de Green Card, você pode ser questionado para onde você vai, o que você fez. Isso é comum, é normal, tem todo o direito. Agora, se for determinado que é um arriving alien, que é uma classificação que a CBP dá, você tem um risco de perder o Green Card. E quais são as circunstâncias que você pode ser classificado como um arriving alien? Número 1, se você abandonou ou requereu no consulado, na embaixada, o cancelamento do seu Green Card. Então, você é considerado um arriving alien. Então, você requereu na embaixada ou no consulado que você quer um ajuste de status, que você quer um outro tipo de visto. Então, você pode ser considerado um arriving alien
e vai passar por uma segunda inspeção, com o risco de perder o green card. Se você tem, sem qualquer justificativa, uma ausência aqui nos Estados Unidos de mais de 180 dias. Então, se você não justificou, não fez uma solicitação e está mais de 180 dias fora do país, fora dos Estados Unidos, você vai ser questionado e você tem o risco de perder o seu green card. Você, nesse momento, vai ser classificado como arriving alien e vai ter que passar por uma segunda checagem. Número 3, se você esteve envolvido em uma atividade ilegal quando você estava fora dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos tiverem como ter ciência disso, você vai passar por uma segunda checagem. Número 4, se você tem, antes de sair dos Estados Unidos, algum recorde criminal. Você cometeu algum crime antes de sair dos Estados Unidos e mesmo que o seu green card esteja válido, você certamente vai ser um arriving alien, você vai passar por uma checagem, uma segunda checagem, porque eles vão identificar isso e o seu green card corre risco. Mas, mesmo que você não seja um arriving alien, mesmo que você não precise de fazer uma checagem, uma segunda checagem, você é um residente permanente comum, não tem nenhum recorde, nenhum problema, eles podem fazer você assinar um documento e é isso que é o problema, é a questão que muita gente tem falado. Então vamos lá, se você tá gostando desse conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo. Mas você, como portador de green card, talvez ficou um tempo a mais fora, mas não quer abandonar o seu green card, ou você teve algum tipo de problema, lembrando que o ônus da prova é da imigração. Eles têm que saber que tipo de problema, o que aconteceu. Então é muito mais fácil, ao invés deles explicarem ou conseguirem provas do tipo de problema que eles vão alegar, é eles pedirem para você, se eles desconfiarem de alguma coisa, assinar o formulário, o que vai fazer você desistir do seu green card. Muitas vezes eles sabem de alguma coisa, mas não tem como provar. O ônus da prova é da imigração, sempre. Se você for parado na rua, se você for questionado no aeroporto e você começar a falar, confessar, assinar documentos, não tem um advogado que vai conseguir reverter o seu caso. Então, se você tem dúvidas do que você está sendo questionado, você tem o direito de permanecer calado. Esse é um direito constitucional aqui nos Estados Unidos. Se você vai assinar um documento, você tem que ter a ciência do que você está assinando. Você pode pedir para um advogado olhar esse documento antes de assinar. Você tem que ler esse documento, porque senão dificilmente o seu caso será revertido. Se eles identificarem que você ficou muito tempo fora, ou desconfiarem que você tem um recorde criminal, ou desconfiarem que você pode ter cometido algum crime em outro país, mas eles não têm a prova, eles podem, e está acontecendo isso, de pedir para você assinar o formulário I-407. Esse formulário é um formulário em que o solicitante, quando ele assina, ele está solicitando cancelamento voluntário do green card. É isso mesmo. Gente, o ônus da prova, quem tem que provar que você fez alguma coisa, que você está na irregularidade, é a imigração. Só que muitas vezes as pessoas não entendem inglês ou ficam nervosas na hora, não pedem para falar com um advogado, as pessoas assinam um documento e pedem cancelamento de green card. Muitas vezes as pessoas que estão sendo presas na rua, elas entregam o status imigratório dela, elas falam que estão ilegais. E aí a imigração não precisa te provar mais nada, porque existe uma confissão. E no caso da assinatura do I-407, existe uma solicitação voluntária de green card. Então, se eles de cancelamento, né, do green card. Então, se eles desconfiarem de algo no aeroporto e solicitarem para vocês assinarem esse tipo de documentação, vocês vão estar voluntariamente abandonando o green card e não vão poder fazer nada. E a imigração consegue o que ela queria sem provar nada, porque apesar do ônus da prova ser dela, você fez algo voluntário, você quis o cancelamento do seu green card. Não assine o formulário I-407 no aeroporto. Não assine nenhum documento
sem a ciência do que seja esse documento, sem a plena certeza e até mesmo sem consultar um advogado de imigração. E mesmo que você se recuse a assinar o I-407, eles podem reter o seu green card se eles desconfiarem de alguma coisa, e você vai ter o direito de ir para a corte, se explicar e querer explicações na corte. Mas de qualquer forma, mesmo que eles peguem o seu green card nesse momento, você vai poder entrar nos Estados Unidos e se defender dentro dos Estados Unidos, tá? Então é muito importante não assinar nada sem ter a plena ciência do que seja. E lembre-se, você não vai perder, você não deveria perder o seu green card só porque você ficou além do tempo em outro país. Porque você pode ter uma justificativa. Então, você não pode se conformar, eu fiquei overstay fora. Não, você pode ter uma justificativa e você tem o direito à ampla defesa. Você pode se defender e justificar o que aconteceu. Você não vai conseguir fazer isso se você assinar esse formulário I-407. O que aconteceu com várias pessoas aqui nos Estados Unidos, vários relatos de advogados americanos falando de pessoas portadoras de green card que assinaram voluntariamente o I-407. Lembre-se, não assine nenhum documento que você não tenha pleno conhecimento do que seja. Consulte sempre um advogado de imigração. E se você tem o green card, você tem o direito de lutar por ele. Obrigado por assistir esse vídeo e segue para não perder o próximo.